Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Na introdução, lemos que concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências diretas expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar presente neste livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. O primeiro item nos fala sobre a organização do livro. Primeiro, a categorização de Esther. Onde ele se encaixa? Da mesma forma que Ruth, Esther se encaixa nos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Nesta seção, também ao lado de Ruth, ele integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Segundo item nos fala das características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias se destaca a sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. Ou seja, não é um tipo de história na linha há muito tempo, num país distante. Não, tem uma época, local definidos. O Império Persa, na época do rei Assuero. Esse livro de Esther também tem vários outros detalhes factuais. Ele traz fatos, ele traz eventos que aconteceram e também mostra a origem da festa de Purim, que é anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth, ou seja, não há muita conversa entre os personagens. É muito mais uma narração. Autoria e data é o item 3. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar muito conhecimento da cidade de Suzã e sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa, inclusive protocolos reais e costumes da estrutura do governo persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, se acredita que o livro tenha sido escrito por volta do século V a.C., por volta do ano 460 a.C., logo após a morte de Assuero, que aconteceu no ano 465. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor do livro empregou várias palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez nenhum uso de expressões do grego, o que revela que ele foi escrito antes da ascensão da Grécia sobre a Pérsia no ano 330 a.C. com Alexandre o Grande. Portanto, esse livro foi escrito em algum momento entre os anos de 465 e o ano 330 a.C. Segundo tópico, o contexto histórico. Primeiro item, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, o Reino do Sul, Judá, foi levado para o cativeiro em 3 levas, ou seja, 3 ocasiões, anos 605, 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Então, esses 70 anos, eles não devem ser contados aqui da última leva, 586, mas sim da primeira das levas. Foi um período em que Deus tratou com Judá,
principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado o povo de Israel. E funcionou. Foi um santo remédio para a idolatria. Nós não vamos mais encontrar, depois do cativeiro babilônico, ou seja, nos livros de Ageu, Zacarias e outros pós-exílio, não vamos mais encontrar o pecado da idolatria entre o povo. Encontraremos outros pecados, é verdade, mas não mais a idolatria. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Segundo item, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes, Deus já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Então veja só a sequência. Deus usa a Assíria para castigar o reino do norte, as 10 tribos de Israel. Depois Deus usa a Babilônia para castigar a Assíria. Deus usa a Babilônia para castigar o reino das 2 tribos, Judá e Benjamim. E lá na frente Deus vai usar a Grécia para castigar a Babilônia. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não livra a cara de ninguém. Até mesmo os justos sofrem o castigo de Deus, imagine os ímpios. Assim, no ano 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel, antes disso acontecer, quando ainda estava em vigor o Império da Babilônia, Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Encontramos isso no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 19, uma das mais lindas orações de arrependimento que a Bíblia registra. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno, qual é? Sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Nem sempre temos governos, lideranças que são tementes a Deus. Dificilmente teremos isso. Várias vezes teremos governos opressores, governos que de alguma maneira procurarão pisotear o povo, explorar o povo. Oremos para que Deus intervenha em nosso favor, fazendo aquilo que não podemos fazer e nos direcionando a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. O terceiro item nos fala sobre o pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Sim, porque, como a história registra e a Bíblia também, não houve somente uma remessa, uma caravana de judeus voltando da Babilônia para a terra de Israel. Houve mais de uma, 2, alguns falam em até 3 delas. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus ainda viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades do Império da Babilônia. Lembrando que quando se fala aqui de Babilônia, não é apenas a capital, não é apenas uma cidade, mas todo um império, toda uma região. E todas aquelas regiões foram anexadas ao Império da Pérsia. Ou seja, o contexto do livro de Esther nos mostra que havia judeus espalhados por todo o Império da Pérsia, que era um império bastante amplo. Somente cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Isso acontece no segundo ano do reinado de Ciro, por volta de 538 a.C. É esse retorno que está falando em Esdras, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículos 64 e 65. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Já entre os capítulos 6 e 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos.
É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, ou seja, entre os anos 483 a 473 a.C. Lembrando que essas datas são aproximadas, para um pouco mais, um pouco menos, mas esses são os marcos temporais onde a nossa história acontece. Ou seja, para muitos israelitas, para muitos judeus, pareceu melhor ficar na Babilônia. Afinal, 70 anos já haviam se passado. Uma geração inteira havia nascido em solo babilônico. Não conheciam nada da terra de Israel. É bem verdade que conheciam a lei de Deus, a história dos patriarcas, mas eles só conheciam fisicamente aquela realidade babilônica. Segundo item, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, na verdade em todo o Império da Pérsia, até que surgiu a ordem de extermínio total dos judeus. Afinal, era uma parcela significativa da população que agora, do nada, sem nenhum motivo aparente, havia um decreto real dizendo: dia tal, do mês tal, todas essas pessoas serão mortas, serão exterminadas. É o que hoje nós conhecemos pela palavra genocídio. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para sua sobrevivência. Afinal, eles não tinham meios militares de se opor àquela ordem. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, não na Babilônia, mas no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é sempre melhor confiar no Senhor do que no homem. O terceiro item nos fala sobre a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar de onde surgiu esta festa, que, ao contrário do que a palavra possa sugerir, não tem nada a ver com purificar. Purim vem do hebraico e significa sortes, sorteio. Então, tinha a ver com sorteio, se referindo ao sorteio que o ministro persa Amã fez para decidir o dia e o mês do extermínio judaico. Também há o registro dessa festa, que ela não existia no calendário das festas judaicas. Existiam apenas Páscoa, Festa das Colheitas e das Cabanas, 3 festas. Agora é acrescentada uma quarta festa, a festa pela comemoração deste grande livramento, que, se fosse bem sucedido, todo o povo judaico seria exterminado no Império da Pérsia, inclusive na terra de Israel, porque o território de Israel fazia parte do território persa. Então, ao contrário do que alguém possa ler e pensar, bem, os judeus em todas as 127 províncias seriam exterminados, mas restariam aqueles milhares que voltaram para a terra de Israel. Não restaria. Até eles seriam atingidos por aquela ordem de extermínio. Mardoqueu foi quem instituiu essa festa depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, que significa sorteio, lançar sortes, sortear. Conforme Esther 3:7, Amã, que é o primeiro ministro persa, o qual idealizou a ordem de extermínio, ele fez isso, ele fez um sorteio, ele lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Não somente o dia, mas também o mês. A festa comemora a frustração deste nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Deus age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. A conclusão desta lição abençoada nos fala que o livro de Esther nos lembra que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão, todos os governos um dia terminarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é o início de uma jornada muito abençoada pelo livro de Esther. Que você possa tomar o compromisso de não perder nenhuma dessas lições e não faltar na sua escola bíblica dominical. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.